Nós começamos lendo o capítulo 2 do livro de Apocalipse, onde está a carta à igreja de Éfeso. Nessa carta nós vemos a maneira como o Senhor se apresenta a esta igreja, como aquele que tem todo o ministério local, como aquele que tem os anjos aqui, a palavra anjos, são os mensageiros, os portadores da mensagem, os portadores da palavra. E é uma referência ao ministério dos anciãos, dos profetas, dos mestres, aqueles que expressam o governo de Deus, a mente de Deus sobre a sua assembleia, ou sobre as suas assembleias. Mas não somente isso, aquele que anda, tem toda a centralidade no meio dos candeeiros. Então nós vamos ver que no capítulo 1 de Apocalipse, o versículo 20, aqui nós vamos ter toda a clareza da interpretação que o Senhor está dizendo para nós, que Ele é aquele que tem autoridade sobre os ministérios na sua casa, como também aquele que tem toda a centralidade. Esta é a apresentação do Senhor para a igreja de Éfeso. E o Senhor depois ele vai destacar 9 qualidades que ele encontrou nesta igreja. 9 qualidades. E o Senhor vai fazer advertências. O Senhor vai dizer para esta igreja que ela estava caída, que ela necessitava de arrependimento, que ela havia abandonado o seu primeiro amor. E o Senhor chama esta igreja a voltar e a praticar as primeiras obras. Senão Ele removeria do seu lugar o seu candeeiro. Meus amados irmãos e irmãs, esta foi a leitura que fizemos ontem. Então nós voltamos lá para o início, a entender as primeiras obras. Toda a história que compreende a igreja de Éfeso é contada por 19 capítulos do Novo Testamento. Capítulo 19 e 20 de Atos, os 6 capítulos da Epístola aos Efésios, o capítulo 6 da primeira Epístola a Timóteo, o capítulo 4 da Epístola a 2 Timóteo, e a primeira parte do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Então tudo isso compreende a história da igreja de Éfeso. Não houve nenhum lugar dentro do ministério de Paulo onde ele dedicou tanto da sua vida, onde ele batalhou tanto pelo testemunho do Senhor, para a edificação da sua casa, como na igreja de Éfeso. Foram 3 anos. Durante 3 meses, ele esteve na sinagoga, falando com coragem, com ousadia, a palavra de Deus. Depois, ele passou 2 anos na escola de Tirano, onde ele pôde falar o evangelho de uma maneira muito profunda, falar do conselho eterno da vontade de Deus. E 9 meses, esta igreja esteve envolvido numa grande obra. Assim, Paulo e toda a cooperação da igreja de Éfeso pôde percorrer todas as 18 províncias que constituía a Ásia Menor e pregou o evangelho casa por casa. Esse foi o grande avivamento, um dos maiores da história. Nós precisamos estar cientes de tudo isso, irmãos, porque nós estamos refletindo toda essa história para olhar nossa realidade contextual. Nós não podemos imaginar que a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja, possa ser na mesma experiência que foi quando aqueles anjos foram enviados para arrancar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Eu não consigo imaginar que aquilo ali retrata a volta do Senhor para nós. Que nós sejamos como a família de Ló. Estamos aqui nessa Sodoma e Gomorra do mundo,
nesse caos, aí o Senhor vem nos buscar. E no momento que Ele vem nos buscar, a nossa condição é tão baixa, tão vil. Como você pode olhar a própria situação do Ló. De maneira que no momento de sair, de ser arrancado de Sodoma e Gomorra, sua esposa ainda fica pelo caminho. Eu não creio que o Senhor vai vir nos buscar dessa forma. Eu creio, como o nosso irmão Abílio leu ontem, o Senhor virá para ser glorificado nos seus santos. O Senhor virá, num momento, no abrir e fechar de olhos, num piscar. Como está lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 15, a partir do versículo 50. A trombeta de Deus soará. Isso também nos é contado em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 17. A trombeta tocará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. E nós seremos tirados dessa terra, para encontrar com os nossos irmãos que foram ressuscitados. E depois de nos encontrarmos de uma maneira triunfal, nós subiremos para ir ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não posso acreditar que será como a história de Ló sendo arrancado de Sodoma e Gomorra. Isso para mim não faz sentido. Para mim faz sentido, sim, que nos últimos dias, na última fase da obra de Deus, o mundo estará em uma profunda decadência moral, numa terrível corrupção espiritual, que muitos estarão aqui afogados na apostasia, que toda forma de corrupção terá devastado este mundo, mas em todo este estado de lamaçal haverá um povo de cabeça erguida, triunfante, alegre, desfrutando o Senhor, lendo o jornal com a mão e a Bíblia com a outra, e dizendo: realmente, é isso que esta palavra diz. Um povo que vai dar um grito de Maranata pelo seu testemunho. E qual é o testemunho Maranata? Aqueles que amam o Senhor. Então, é isso que eu creio. Por isso nós cremos que haverá um avivamento. Há muitos irmãos que não creem. Chame o que você quiser chamar: avivamento, alegria, gozo, restauração, chame o que você quiser. Mas eu não posso me conformar que é isso que nós temos vivido. Eu falo da minha experiência local. Não estou aqui julgando os irmãos. Eu sei o quanto esta assembleia é saudável, espiritualmente falando. E falo isso, irmãos, não é porque eu conheço vocês, é porque eu conheço o Thomas, eu conheço o Abílio, conheço o Ricardo, eu conheço os anciãos desta assembleia. Eu sempre falo para os irmãos: o retrato da saúde espiritual de uma assembleia está nos anciãos que servem ali. Então eu sei o quanto esta é uma assembleia saudável. Amados irmãos e irmãs, e também é isso que nós estamos estudando da igreja de Éfeso. E vimos ali que a terrível obra do inimigo, quando ele vem para destruir um mover de Deus em uma determinada localidade, é destruindo a verdade e o amor. Nós vimos ontem que a palavra verdade aqui, ela não é uma palavra qualquer. Ela não é uma palavra meramente conceitual. A palavra verdade nós estudamos a partir da Trindade, do próprio Deus. Verdade é o conceito, é o conhecimento que Deus tem de si mesmo. Verdade é o conhecimento que Deus tem de si mesmo. E o conhecimento que Deus tem dele mesmo gera uma imagem que é eternamente semelhante a ele. E esta imagem é o Logos de Deus. Por isso que João 1,14 diz que o Logos, ele encarnou, ele tabernaculou, cheio de graça e de verdade. E nós vimos também em João 1,17 que a graça e a verdade vieram por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho e a verdade. O seu Espírito é o Espírito da verdade. Então isso para nós é verdade. Então o que o inimigo vem destruir?
Ele vem destruir tudo isso que vocês estão ouvindo aqui sobre verdade. É isso que ele vem destruir. É esta verdade. Não é o nosso conceito de verdade. É a verdade como vida. É a verdade como uma realidade pessoal. É isso que ele vem destruir. Este é o primeiro fundamento que nós vimos ali na igreja de Éfeso. A verdade, o evangelho, o ministério da palavra, a doutrina dos apóstolos. Tudo isso compreende a palavra verdade. O outro fundamento da igreja de Éfeso era o amor. E esse amor, ele tem duas vertentes. Uma é vertical e a outra é horizontal. Quanto à vertical, é o nosso amor para com Deus, isto é, devoção. E o horizontal é o nosso amor, comunhão, é o nosso relacionamento entre os irmãos. E nós também estudamos essa palavra comunhão. Comunhão é a principal atividade dentro de Deus. Deus é amor, Deus é comunhão. Essencialmente falando, Deus é amor. E a principal atividade da Trindade é a comunhão. Nenhum movimento da Trindade foge ou acontece fora do fundamento comunhão. Comunhão é a base por onde ou através da qual a Trindade se move. Então, não podemos pensar em comunhão se não for dentro deste conceito, desta definição eterna. E aí está, é o que o inimigo vem destruir. É sobre esses pontos que nós temos estudado e desejo continuar compartilhando com vocês. O inimigo vem e destrói a palavra. Há um texto, e ele foi citado ontem, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 30. Lembre-se que eu disse para vocês que toda essa história de 19 capítulos se encontra dividida em 5 partes. 5 partes. A primeira parte é o seu início, no capítulo 19. Depois temos a segunda parte aqui no capítulo 20, quando Paulo ele voltava da terceira viagem missionária. E de Mileto ele convida os presbíteros de Éfeso para que se encontrasse com ele ali. E aí, bem no final, no versículo 30, ele diz assim: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Coisas pervertidas. O termo aqui para pervertidas no texto original é torcer a verdade. É desencaminhar, é desviar da verdade. É disso que Paulo está dizendo. No seu profundo discernimento, Paulo está dizendo para eles: depois da minha partida, lobos, falsos profetas, falsos mestres. Nós vimos o que o Senhor Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 7, versículo 15. Que estes lobos aqui são os falsos profetas, aqueles que são vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos, devoradores. E aí, o que nós vemos? Esse é o trabalho do inimigo: destruir a verdade, destruir o ministério da palavra, tornar a mensagem em discursos. O que nós temos visto aqui no nosso país? Como que as pessoas podem se dar o luxo de seguir coaches gospel? Não tem nada que seja mais desagradável e degradante pensar que o ministério se tornou objeto de coaches, só porque eles falam que nossa alma, nossa carne quer ouvir. Como disse Paulo a Timóteo, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé para dar créditos a doutrinas de demônios. Ele chega a dizer que muitas pessoas se acercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Tudo isso está dentro do contexto da realidade da história da igreja de Éfeso. Foi justamente o que aconteceu. Quando você estuda 1 Timóteo, lembre-se, essa carta está intimamente ligada à igreja de Éfeso. Timóteo estava ali servindo a esta igreja. E Paulo está dizendo algo muito sério para ele. Em 1 Timóteo,
No capítulo 1, versículos 3 e 4, nós citamos esse texto ontem, estivemos lendo esse texto ontem, quando Paulo diz, te roguei. Essa palavra roguei aqui, irmãos, ela não pode ser desprezada. Você precisa sentir o coração de Paulo bater nessa palavra. O termo grego para essa palavra é muito forte. Interessante que a raiz que forma esta palavra é kalel, no texto grego original, parakalel. É um chamado profundo, é um chamado íntimo, é um chamado de alguém que quer acolher alguém nos seus braços. Essa palavra sempre ocorre em momentos distintos da palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como está lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, que andeis segundo a vocação a qual fostes chamados, como está em Efésios capítulo 4, versículo 1, sempre em lugares distintos. Eu te roguei. Paulo diz, eu te implorei, eu te pedi, eu clamei a ti, Timóteo, que permanecesses em Éfeso, para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensine, olha o que ele diz, outra doutrina. Porque o avivamento acabou em Éfeso? Porque aquela igreja, ela ouve uma sentença do Senhor lá na frente. Eu removerei, se não te arrependeres, eu removerei do teu lugar o teu candeeiro. Eu removerei do teu lugar o teu candeeiro. Essa é uma declaração séria. Talvez este seja o último ponto que nós iremos estudar. Por isso eu não quero entrar muito nessa palavra. Isso é sério, irmãos. O que significa? Olhando aqui, de maneira ainda, posso dizer assim, de certa forma até superficial para Apocalipse capítulo 2. O que significa o Senhor remover o candeeiro? Em primeiro lugar, significa perder a centralidade do Senhor, porque Ele é aquele que está no meio dos 7 candeeiros. E esses candeeiros, segundo Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, é uma figura, é uma representação da igreja. É como se o Senhor estivesse dizendo, vocês perderão o sentido, perderão o verdadeiro significado espiritual de ser igreja. É como ser um tabernáculo sem a arca. É perder a presença e a centralidade dele. Aí a igreja se torna o quê? Antropocêntrica. É o homem no centro. É os cânticos, nós, eu, mi. É o homem. É o homem colocando suas mãos, sua força, o seu suor. Isso é perder o candeeiro. É perder a natureza, a identidade, o caráter da igreja. Como o corpo de Cristo. Como a noiva de Cristo. Como o templo, o santuário da habitação do Espírito. Isto é sério, irmãos. Isto é sério. Então ele diz isto. Outra doutrina, nem se ocupe com fábulas. O que é fábulas? Contos sem sentido. Historietas. Sem sentido. Coisa vaga. É isso que ele está dizendo. Então, meus irmãos, eu estou tentando lembrar vocês. Observe bem, no capítulo 19, que nós encontramos no livro de Atos, capítulo 19, no versículo 8, que Paulo, ele pregava na sinagoga com coragem, com ousadia, o evangelho vivo. Irmãos, esse capítulo 20 de Atos vai dizer, Paulo vai dizer, vocês sabem como que eu passei vocês pregando a palavra, pregando o evangelho de casa em casa, noite e dia, com lágrimas. Ele vai dizer. Paulo está dizendo assim, irmãos, eu pregava para vocês chorando, sobre os desígnios de Deus. Era assim que Paulo pregava em Éfeso. E sabe agora, irmãos, o que eles estavam se contentando? Com fábulas, histórias, contos, genealogias, história de antepassados, coisas sem sentido, outra doutrina. Paulo chega a dizer em Gálatas 1:8, se um anjo descer do céu e vos anunciar outro evangelho, seja maldito. E que nós podemos usar isso aqui para olhar para essas palavras. O que eles estavam ali recebendo era uma coisa maldita, sem sentido.
Olha o que ele diz sobre esse assunto. Lendas, longas listas de nomes de antepassados. Era isso que eles ficavam ali estudando, que antes promovem mais discussão do que a edificação ou o serviço de Deus na fé. A palavra serviço aqui, ela foi, infelizmente, como eu disse ontem, foi mal traduzida. A palavra aqui não é edificação. A palavra aqui não fala de diaconia, como está em muitas versões do texto original. A palavra aqui é oikonomia. Oikonomia, da onde vem a palavra economia de Deus. O assunto da economia de Deus é o que está amplamente registrado no capítulo 3 da Epístola aos Efésios. Ali você vai encontrar o mistério de Cristo. Ali você vai encontrar a multiforme sabedoria de Deus. Ali você vai encontrar a dispensação ou o supremo e eterno propósito de Deus em Cristo. Então, meus amados irmãos e irmãs, observe isso com muito cuidado. Fábulas. Se você olhar em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo vai dizer assim: mas rejeita as fábulas profanas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas, pagãs. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer assim: e se recusarão a dar ouvidos à verdade. É isso que Paulo está dizendo. O que se tornou a igreja de Éfeso? Por que aquele avivamento cessou? Por que aquela gloriosa experiência, onde eles tinham um coração inflamado, cheio de zelo, de amor, em servir a Deus, em pregar o Evangelho? Porque tudo isso agora se tornou liturgia vazia, sem sentido. Porque tudo isso se tornou pó. Porque tudo isso se tornou uma história do passado. Porque esta igreja perdeu esta tremenda experiência. Porque a palavra foi perdendo o seu lugar. Porque o amor se tornou em relacionamentos convenientes e meras afinidades. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Eu quero colocar 2 textos aqui. O primeiro está em Mateus capítulo 24. Um texto muito conhecido. Mateus capítulo 24, versículo 12. Que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu sei que muitas vezes esse texto tem sido reduzido na sua tradução com uma aplicação para o mundo. É comum hoje muitos cristãos usarem esse texto para fazer uma aplicação sobre a iniquidade do mundo. Não está falando de corrupção, está falando de iniquidade. E se você for muito cuidadoso no exame da palavra de Deus, a palavra iniquidade é a palavra que fala de quebra de princípio, quebra da lei. Não está falando da corrupção do mundo. E Jesus vai traduzir isso para nós de uma maneira muito clara em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, quando ele diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ele está falando para nós, para os cristãos, que muitos vão pregar em seu nome, vão profetizar em seu nome, vão operar milagres em seu nome. Aí ele vai dizer assim: eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, todos aqueles que praticam iniquidade. E lembre-se, olhe bem a hermenêutica da Bíblia. Logo a seguir, Jesus ele vai citar sobre aquele que edifica a casa sobre a areia e aquele que edifica a casa sobre a rocha. Ele está explicando o assunto, ele não mudou de assunto. Jesus não era como os filósofos que ficavam vagueando em seus próprios pensamentos. Ele tinha uma didática eterna, celestial no seu coração, e isso se reproduzia nas suas palavras. Então ele está explicando que muitas pessoas podem pregar, podem operar milagres, podem fazer coisas grandiosas fora da vontade de Deus. É possível, é claro. Muitos vão dizer assim: nós temos feito, nós, ou eu, temos feito. A obra de Deus, irmãos, não é o que eu tenho feito. A obra de Deus é resultado daquilo que Deus tem feito na nossa vida. A obra de Deus é um trabalho de Deus em nós
que se reflete por meio de nós. Agora, quando é a obra da carne, se torna um espírito do anticristo, se torna uma obra maligna, e muitas vezes nós achamos que isso é de Deus. Temos que ter discernimento nessa hora, irmãos. Nós temos que checar tudo na luz da palavra de Deus. Então, esse texto de Mateus, capítulo 24, 12, não está falando aqui de iniquidade no sentido generalizado da palavra. Jesus está aqui tratando com os seus discípulos. Este capítulo 24 é um capítulo muito importante. Jesus está fazendo aqui uma advertência séria, porque ele vai usar uma palavra. E por que eu sei disso? Que essa iniquidade aqui diz respeito a nós, como está ali em Mateus capítulo 7, 21, por causa da palavra amor. Ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra amor ali é ágape. Essa palavra amor, ou ágape, ela não pode ser jamais usada em um conceito generalizado. Essa palavra amor é a palavra que define Deus. A palavra ágape, aqui, amor, ou essa palavra amor, ágape, é a palavra que define Deus, a essência de Deus. E quando você olha essa outra palavra, esfriar, é perder o entusiasmo. Então não está falando com o mundo, está falando conosco. À medida que nós vamos quebrando princípios, nós quebramos princípios através da nossa negligência, através da nossa indiferença. Eu podia resumir isso na igreja de Éfeso, negligência, e na igreja de Laodiceia, indiferença. São duas palavras que caracterizam essas duas igrejas. Éfeso, negligência. Laodiceia, indiferença. Então, preste atenção. O amor vai perdendo o entusiasmo. Meus irmãos, esse é o primeiro texto. O segundo texto está em Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18. É um texto muito especial. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é uma parábola de um significado maravilhoso. Sua exortação é contundente e profunda. Existem algumas parábolas que nosso Senhor Jesus proferiu sobre oração, o que nós podemos chamar a cristologia da oração. Importante isso, é um tema muito importante para nós estudarmos. Essa é uma das parábolas. Lucas capítulo 18, diz assim: propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca esmorecer. Está vendo? E nunca desanimar. Agora, olha o versículo 8, o final do versículo 8, a última parte. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse texto muitas vezes tem sido usado fora do seu contexto, e usamos de maneira genérica. E não é assim, irmãos. Nós temos que atentar para ele, porque esse texto está concluindo este assunto que o nosso Senhor Jesus coloca em Lucas capítulo 18. Qual é o assunto que ele está colocando aqui? Sobre o nosso compromisso, sobre a nossa responsabilidade de orar e nunca esmorecer. E nunca esmorecer. Observe bem aí. Essa palavra esmorecer no texto grego aqui do Novo Testamento ocorre 6 vezes. Mas nós não vamos estudar ela aqui no Novo Testamento. Nós vamos numa raiz muito mais profunda e significativa, que vai trazer luz para nós. Nós precisamos olhar isso. Porque entre o versículo 1 e o versículo 8, aqui do capítulo 18 de Lucas, nosso Senhor vai contar a parábola de uma viúva. Essa viúva é a figura de uma pessoa, naquele contexto, naquela realidade, de uma pessoa completamente impotente. Porque ela não tinha o marido. A figura do homem naquele tempo representava muito para uma mulher, mas ela era uma viúva. E ela tinha uma causa que ela pleiteava, e o juiz era iníquo. Tudo estava depondo contra aquela mulher. Os obstáculos que ela tinha que vencer eram intransponíveis do ponto de vista natural. Mas aquela não era uma viúva que se intimidava.
Ela persistiu, ela insistiu que a sua causa fosse julgada, ela não desistiu. Então Jesus usa essa figura da viúva. E quando ele vai concluir essa parábola, aí ele coloca o ponto, que está intimamente ligado com o versículo 1. Contou-lhes uma parábola sobre o dever, o compromisso, a responsabilidade de orar. Quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? Qual fé? Essa fé de quem não esmorece, de quem não se deixa desgastar. É isso que ele está falando, irmãos. De quem persiste, de quem insiste. Muitas pessoas usam esse texto para dizer, não, irmão, isso é assim mesmo, a igreja está, olha, a igreja está, todo lugar que você vê, assim, os irmãos estão tudo dizendo, porque a palavra de Deus diz, quando o Filho do Homem vier, porventura vai achar fé na terra, dizendo assim, irmãos, quando Jesus vier buscar, igual a situação do Ló, vai pegar ali quase que pelos cabelos, o povo que não quer ir, e vai ter que mandar os anjos entrar dentro das casas, arrancar os cristãos, porque está todo mundo apostatado. É assim que eles pensam. Não é. Jesus não está falando disso. Que quando o Filho do Homem vier, ele vai ficar, nossa, onde é que eu vou encontrar alguém que tem fé aqui? Nossa, aqui eu não encontrei, vamos para outro lugar. Porque Jesus está ali esperando, nós precisamos arrebatar a igreja, e não está encontrando quem tem fé na terra. Não é isso, irmãos. Não venha torcer a palavra de Deus. Isso aconteceu lá na igreja de Éfeso. Vamos olhar a palavra de Deus como ela é. Observe bem aqui esta palavra, esmorecer. Significa estar esgotado. Está esgotado, está cansado, está exausto, está desanimado, desfalecimento, desânimo. O Senhor está falando aqui, olha, sobre o sentido que nós devemos permanecer com a nossa vida devocional, com a nossa comunhão com Deus e jamais esmorecer, para que quando o Filho do Homem vier, não encontre em nós desânimo, não encontre em nós incredulidade. Então ele propôs, qual é o caminho? Qual é o caminho para não sermos encontrados na incredulidade? É sermos corajosos, por mais difíceis que sejam os dias que nós estamos vivendo. Por mais que hajam grandes obstáculos, por mais que nós venhamos nos sentir até mesmo indefesos, impotentes, nós temos que persistir, porque a nossa causa é uma causa eterna. É uma causa eterna. E nada e nem ninguém poderá nos resistir, por mais que sejamos como esta viúva. O Senhor espera encontrar uma fé como esta, uma fé de quem tem coragem, de quem persiste, de quem não desanima, de quem não retrocede, de quem não acovarda, quem está disposto a ir até o fim. É isso que ele está dizendo. Você é como esta viúva? Ou você encontra-se desanimado, frustrado? Ou você tem percebido que a sua fé está a um passo da incredulidade? É isso que o Senhor está mostrando para nós. Existe uma palavra no hebraico, em Daniel capítulo 7, versículo 25, e é uma palavra escatológica, porque é um texto escatológico. Esta palavra escatológica, esta parábola de Lucas 18 é uma parábola escatológica. Quando o Filho do Homem vier, isso já é escatologia. Então nós temos que interpretar tudo isso dentro de um contexto escatológico. Por isso que não vão ler os outros textos no Novo Testamento. Então vamos buscar um cenário escatológico. E é um cenário escatológico do Antigo Testamento que nós temos uma palavra que lança luz aqui. Em Daniel capítulo 7, o versículo 25, fazendo uma referência ao anticristo. E quando nós estivermos pensando sobre o anticristo, considerando sobre o anticristo, temos que pensar no espírito, no sistema e na pessoa. O espírito do anticristo já está aqui. O sistema do anticristo já está aqui. A pessoa, não sabemos onde está, mas ela vai chegar. Não sabemos como, não sabemos quem, ou não sabemos o que. Agora, para nós, não interessa. É mais importante nós discernirmos o espírito e o sistema e colocar toda a nossa devoção na pessoa de Cristo, toda a nossa atenção na pessoa de Cristo. Isso nos importa. Então diz, proferirá palavras contra o Altíssimo. Está falando do anticristo. Magoará os santos. Aqui está essa palavra, magoará. Está vendo aí?
No hebraico é a palavra balá, B-A-L-A-H, balá. É um termo único em todo o Velho Testamento. Não há outra ocorrência desta palavra. Significa gastar. Gastar pelo uso. Consumir a pessoa completamente. Gastar, consumir completamente. Também traz o sentido de usufruir. Pessoas que estão usufruindo. Mais ainda, pessoas que estão aproveitando o máximo. Então essa palavra, ela nos dá dois quadros. De desgastar, de consumir, pelo uso excessivo das coisas. Pensa isso, irmãos. Olha que palavra grandiosa para a nossa reflexão. Gastar, consumir pelo uso excessivo. Não é o que nós estamos vivendo hoje? Como os cristãos estão se deixando gastar neste mundo? Pela maneira como eles têm usufruído deste mundo. A Bíblia diz que a aparência do mundo passa. Isso é perigoso, irmãos. E aqui eu quero colocar um texto só, para que a gente possa avançar. Efésios capítulo 5, versículo 16. Está assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós vivemos dias maus. Como cristãos, nós temos que ser sempre, constantemente, persistentemente advertidos. Seria uma tremenda irresponsabilidade cristã, espiritual, não advertirmos a igreja, não ajudarmos ela a ter uma percepção e um discernimento, não permitir que a palavra de Deus seja um colírio para os seus olhos, para que ajude-os no discernimento desses dias maus que estamos vivendo. Remindo, a palavra remindo aqui vem de um vocábulo no texto original, exagorazo, comprar pagando um alto preço. O que o Espírito Santo está nos dizendo, irmãos? Nós precisamos discernir, nós precisamos pagar um preço pelo tempo. Tempo, o que é tempo, irmãos? Existem duas maneiras de nós, biblicamente, espiritualmente, olharmos a palavra tempo. Primeiro, como uma pequena partícula daquilo que compõe a eternidade. Isso é tempo. Uma pequena partícula que compõe a eternidade. Isso é tempo para nós. O que significa que a maneira como nós vivemos, tem consequências eternas, mesmo que estejamos dentro do tempo. E tempo fala para nós de preferências e prioridades. Muito importante isso, preferências e prioridade. O que quer dizer a palavra prioridade? É aquilo que tem primazia na minha vida. O que tem primazia? Você tem trabalho, você tem responsabilidade, você tem seu lar. Ok, isso toma seu tempo, sim. Por isso que Paulo diz que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Isso corrige muitas deficiências e erros que nós cometemos. Agora, a outra palavra, que é preferência, é a habilidade que nós temos de fazer as escolhas certas. E quanto do nosso tempo pode estar sendo gastado, desgastado, consumido pelo próprio espírito do anticristo que está sobre o mundo, roubando as nossas preferências, nos levando a nos perder no nosso viver. E tudo isso reflete na eternidade, na minha vida. Tudo isso reflete no meu testemunho, na minha responsabilidade espiritual. E o que isso traz, irmãos? Desgaste, desânimo. Você esmorece. A palavra oração ali em Lucas capítulo 18, ela diz respeito à nossa devoção, à nossa comunhão, ao nosso relacionamento com Deus. Porque oração é relacionamento e não realização. Nós misturamos, ou nós mudamos os seus fundamentos. Colocamos oração como realização e não como relacionamento. Não. Oração é relacionamento. É relacionamento. Em primeiro lugar, como uma certa feita um irmão disse,
Eu tenho orado por anos e anos, pedindo a Deus alguns assuntos. Ele não me respondeu. Eu passei boa parte da minha vida pedindo a Deus certas coisas. Ele não me deu. Só que agora, depois de muitos e muitos anos e décadas de fé, eu cheguei à conclusão: Ele não vai me responder. Eu não tive as respostas, mas eu ganhei Deus. E para mim isso é tudo. É relacionamento. Jesus está dizendo isso. Relacionamento. Sobre o relacionamento com Deus e não esmorecer. Ah, irmãos, como existe hoje pessoas, e talvez muitas estão aqui neste lugar, que têm perdido o vigor espiritual. Você sente que você está a um passo da incredulidade, do desânimo. E o inimigo está trabalhando, abrindo uma profunda sepultura espiritual. Eu quero que você ouça esta palavra agora. Permita que o Senhor toque de uma maneira tão profunda no seu coração, que você não vai dar um passo para frente. Você vai para onde está e vai aos pés do Senhor, e vai dizer: Senhor, inunda o meu coração com a tua presença, com a tua glória. Enche-me de ti, Senhor. Aviva a minha vida. Não permita que eu prossiga sendo este homem, esta mulher que eu tenho sido até aqui. Permita que o Senhor traga ao seu coração uma vergonha do cristão que você tem se tornado, da cristã que você tem se tornado. Permita que o assombro de Deus tome o seu coração, como tomou o coração de Isaías, quando ele entrou no templo, e ele disse: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Sabe o que isso tem para dizer para nós? O que tem que morrer na sua vida para que você possa ver o Senhor? Qual é o tipo de Uzias que está na sua vida que impede você de ver o Senhor? O que está sendo um obstáculo para você ver o Senhor? Porque no momento que você ver o Senhor, a primeira reação que você vai ter é: ai de mim, é um assombro. Nunca vamos experimentar um avivamento sem que esse assombro de reconhecer os nossos pecados e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque nunca vai haver avivamento se não houver um profundo arrependimento. Não é do que eu faço, mas é de quem eu sou. É de quem eu sou. Arrepender não do que eu faço, mas de quem eu sou. Ai de mim. Esse arrependimento é mais profundo. É o arrependimento que nos faz arrepender do nosso arrependimento, ou do nosso fraco arrependimento. É isso que nós precisamos, irmãos. É isso que nós estamos precisando. Porque do contrário, nós vamos um dia ter essa triste experiência da igreja de Éfeso. O nosso amor vai esfriando. E ouvi o Senhor dizer assim para a igreja de Éfeso: abandonaste, tenho porém contra ti, abandonaste o teu primeiro. A palavra primeiro ali, irmãos, é próten, é o melhor. O melhor. Como que a igreja de Éfeso amava o Senhor? Vocês se lembram, irmãos, do texto de ontem que nós estudamos? Efésios 6, 24. Essa igreja amava o Senhor com amor infinito. Está lá, Efésios 6, 24. Essa igreja amava o Senhor com um amor incorruptível. Este era o amor que aquela igreja tinha ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, peça ao Espírito Santo nesta hora. Sonda o meu coração, Espírito Santo. Veja qual é a medida do meu amor para com o Senhor. Que tipo de amor, de relacionamento eu tenho com Ele? Será que não existe algo que tem te desgastado tanto a ponto do seu amor ter esfriado? Será que não existe princípios que têm sido quebrados, violados? E quando eu falo de princípios, irmãos, eu estou falando do seu relacionamento com Deus, na palavra, no serviço, na devoção. Será, irmãos, que nós não temos quebrado princípios? Será que o nosso amor não tem se esfriado por causa desse esgotamento, por causa de princípios quebrados, porque nós estamos exaustos espiritualmente?
Que o Senhor renove as suas forças. Os que esperam no Senhor, suas forças serão renovadas. Isso significa que em algum momento da sua vida você perdeu a volta do Senhor de vista. Isso não é o assunto que governa os seus afetos. Em algum momento da sua caminhada você perdeu a volta do Senhor de vista. Mas a grande notícia que pode te abalar nesta noite é que Jesus está voltando. Queira você ou não, Ele está voltando. Então, se você tiver de arrepender, não é amanhã, é agora. É nessa noite. Não é a minha oração por você, é a sua oração por você. É você que tem que ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, não me deixe sair daqui como eu entrei. Porque esta é uma verdade que precisa nos abalar. Nos abalar. Por isso nós precisamos pagar um preço pelo tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. A hora é de grande urgência. E nós não podemos nos perder, meus irmãos e irmãs, não podemos nos perder. Eu quero rapidamente, para concluir esta palavra, não poderia deixar de ler esses textos, e tentarei passar da maneira mais rápida possível, para não cansá-los, porque eu sei que tivemos um dia cheio de atividades aos pés do Senhor. Eu quero ler com vocês as palavras de Paulo ali para os presbíteros de Éfeso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, que compõe a segunda parte da história da igreja de Éfeso. A partir do versículo 17. Então vamos entender um pouco sobre essa segunda parte da história da igreja. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então Paulo estava em Mileto, e de lá ele mandou chamar os presbíteros da igreja. Versículo 18. Quando eles se encontraram com Paulo, Paulo diz assim: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós o tempo todo. Durante todo o tempo, durante 3 anos, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Lembre-se, irmãos, sempre que a palavra Ásia ocorre nas palavras de Paulo, a grande referência direta está na igreja de Éfeso. Aí diz: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Está vendo aqui? Se você ver no versículo 27, ele vai dizer quase que as mesmas coisas, quando diz: porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Você vê a relação desses dois textos. Ele diz: e de vou-la ensinar publicamente também, de casa em casa. Irmãos, por favor, voltando só aqui no versículo 19, servindo o Senhor. Como foi que Paulo serviu ao Senhor aqui? Aí ele vai dizer: ele serviu com tanta humildade, serviu o Senhor. Existe um texto, eu gostaria que você pudesse adicionar aí, em 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo 32, ele chega a dizer assim: se como homem lutei em Éfeso com feras, como homem eu lutei em Éfeso com feras. Foi assim que ele serviu o Senhor. Estes eram os obstáculos dele. No capítulo 1, versículo 8, da segunda epístola aos Coríntios, Paulo vai fazer também uma referência. Ele vai dizer assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos veio, ou nos sobreveio na Ásia. É uma referência a Éfeso, onde ele lutou como homem contra feras. Agora veja, versículo 19 ainda: servindo ao Senhor com toda humildade. Essa palavra humildade aqui é o senso profundo de insignificância. Senso profundo de insignificância. Oh, irmãos, posso dizer algo para vocês aqui com toda liberdade. Eu creio que em nenhum outro lugar nós vamos sentir o coração de Paulo bater tão forte como nessas palavras. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso, é muito interessante.
Olha o versículo 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Versículo 20 ainda: ensinar publicamente de casa em casa. Versículo 21, testemunhando ou confirmar algo pelo testemunho. Pelo testemunho. Versículo 27, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Irmãos, eu lembro aqui das palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Aquele grito dele, aquele clamor dele: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Este era o coração de Paulo em Éfeso, no que diz respeito ao ministério da palavra. Como ele pôde se dedicar tanto, como ele pôde se colocar diante do Senhor, naquele estado de insignificância, de humildade, para que Cristo, e só Cristo, pudesse aparecer. E agora, irmãos, ele visita Éfeso. Entre a segunda e a última prisão de Paulo, em Roma, ele visita Éfeso. Quando ele visita Éfeso, irmãos, o que ele encontrou ali? Ele encontrou aqueles cristãos dispersos. Possivelmente muitos daqueles presbíteros já haviam morrido. O que ele encontrou ali, irmãos? Encontrou fábulas. Como é possível, irmãos? Como é possível? É a mesma situação quando você lê em Filipenses, e você chega no capítulo 4, e você vai ver Paulo fazendo uma referência à epístola aos Colossenses. Me perdoe, Paulo, quando ele está escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 4, ele vai fazer uma referência à epístola a Laodiceia. Cadê essa epístola? Ela se perdeu. E por que se perdeu? Por causa da indiferença. É o mesmo sentimento aqui. É você ver o evangelho que você pregou, que você dedicou, que você com tanto amor serviu o Senhor, com lágrimas, lutando com feras, passando tribulações. Ele passou uma tribulação, ou tribulações tão fortes, que ele chegou a pensar que ele ia morrer. E tudo isso por causa do evangelho, do testemunho de Cristo. E o que se tornou essa igreja? Uma igreja fria, uma igreja que abandonou o seu amor, o seu verdadeiro amor para com o Senhor. É justamente isso, irmãos. Vamos seguir na leitura para terminar. Então no versículo 21 ele fala testificando, ele dando o testemunho do evangelho, da graça de Deus. Aí no versículo 22 ele diz: e agora constrangido, a palavra constrangido aqui, ligado no meu espírito pelo Espírito, meu espírito ligado ao Espírito de Deus, é a tradução desta palavra. Constrangido em meu espírito ligado ao Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Aí ele diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, este era o assunto do evangelho que Paulo pregou em Éfeso, não vereis mais o meu rosto. E esse é um dos grandes obstáculos ao avivamento, é que a mensagem do reino não tem sido mais pregada. Aí no versículo 26, portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Jamais deixei de anunciar. Essa frase aqui, ela encontra em um vocábulo só no texto grego original. Eu jamais retrocedi, eu jamais voltei atrás, é justamente isso. Eu jamais fui distraído, eu jamais me intimidei, é isso que ele está dizendo. Não é jamais deixei de anunciar, eu jamais me intimidei em anunciar, eu jamais me recusei, ou jamais me coloquei em uma situação que eu não pudesse pregar o evangelho. Por isso que ele diz que ele pregava dia e noite. Ele está dizendo aqui, eu jamais rebaixei, é uma outra designação dessa palavra, o evangelho. É uma palavra muito rica aqui, jamais deixei, jamais retrocedi,
jamais me intimidei, jamais rebaixei o Evangelho. Está vendo aqui? Aí, irmãos, vamos seguir um pouco mais à frente. Jamais deixei de vos anunciar todo desígnio de Deus. E aí você vai ver lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, quando ele está concluindo essa carta, ele vai dizer assim para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, conjuro-te perante Deus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Prega a palavra. Aí ele usa o vocábulo insta, persiste, a todo tempo, fora de tempo, em todas as situações, ocasiões, insta, significa isso. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. E por quê, irmãos? Porque ele está dizendo aqui, anuncia, prega, esta palavra, este evangelho, todo o desígnio de Deus aqui, é isso que significa este evangelho, desígnio, aquilo que tem a ver com o conhecimento de Deus, sua presciência, sua sabedoria, seu plano, seu propósito, prega, é isso que ele está dizendo. Por quê, irmãos? Ele vai dizer, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmãos e irmãs, eu peço, Senhor, que as nossas assembleias ame a sã doutrina, porque o que me faz entender pelos escritos de Paulo a Timóteo sobre aquele contexto de Éfeso é que aquela igreja deixou de amar a sã doutrina. Ela preferiu a superficialidade, ela preferiu o evangeliquez da conveniência. Irmãos, isso não, isso jamais poderá acontecer conosco. E sabe por que eu temo no meu coração? Porque isso aconteceu com aquela igreja que viveu um dos maiores avivamentos da história, no ministério de Paulo. Foi o maior avivamento que Paulo experimentou, foi aquele na cidade de Éfeso, e aconteceu tudo isso. Poderá acontecer conosco? É possível, mas que o Senhor nos guarde, que essa advertência fique cravada no coração desta igreja aqui em Londrina, nos nossos corações, que nós não venhamos esmorecer, não venhamos esfriar, não venhamos retroceder, que nós venhamos avançar de maneira ascensional até aquele grande dia. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Aí, deixe-me colocar um outro texto. Paulo fala assim no versículo 28 de Atos 20, ele vira para aqueles anciãos. Irmãos, eu tenho a sensação de que Paulo talvez tenha dado alguns passos e dito assim para eles: atendei por vós, e por todo o rebanho o qual o Espírito Santo vos constituiu como episcopos, aqueles que precisam estar espiritualmente falando num plano mais alto, para que tenham uma visão do todo, homens de grande sabedoria e discernimento espiritual. É o que consiste o significado espiritual da palavra episcopos. Não é essa aberração clerical que nós vemos nos nossos dias, bispos. Bispo hoje como função clerical, título clerical. Isso aí chama-se síndrome de Lúcifer. Síndrome de Lúcifer. Quando os termos espirituais concernentes ao ministério se tornam títulos eclesiásticos, isso é a síndrome de Lúcifer. Escreve isso para você não esquecer. Síndrome de Lúcifer. Títulos eclesiásticos são designações daquilo que é Cristo, que se torna um ministério na igreja, não fazendo de homens especiais, mas homens com uma especial incumbência. Não confundam. Então, irmãos, olhe bem, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho qual o Espírito Santo vos constituiu episcopos. Para quê, irmãos? Para pastoreardes a igreja de Deus. Olha o que ele diz. Ele diz que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Eu não tenho tempo para falar sobre essa última frase, mas ela é de esmagar o nosso coração. Mas eu quero colocar algo para você. Atendei por vós.
Vou colocar um texto aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Quando Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa palavra aqui, irmãos, ela tem uma história linda na composição do texto grego. A palavra aprovada ali é dokimos. Dokimos. Naquele tempo, no Império Romano, não havia dinheiro de papel como nós temos hoje. Havia moedas. Moedas. Então, o que algumas pessoas corruptas faziam? Elas lixavam aquelas moedas para tirar aquele pó e ia fazendo aquilo com centenas de moedas. Juntava e elas faziam aquilo que elas ficassem bem perfeitas e ninguém notasse. Só que essas moedas, elas tinham que ter o valor correspondente ao seu peso. Porém, muitas pessoas nem pesavam isso, porque nem notavam. O que acontecia? Era uma forma de corrupção. Mas havia os dóquimos. Quem eram os dóquimos? Os homens aprovados. Aqueles que não diminuíam o valor. Não diminuíam o valor daquelas moedas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Procura apresentar-te a Deus como aquele que não mude o valor do Evangelho. Procure apresentar-te a Deus aprovado como aquele que maneja bem a palavra, aquele que não falsifica a palavra, aquele que não tira o valor da palavra. A palavra, o termo aqui para manejar é cortar reto, é cortar preciso. É isso que ele está dizendo. Sejam dóquimos na palavra. Não mude o seu caráter, não mude o seu valor, não corrompa a palavra. É isso que ele está dizendo. Atendei por vós, cuidado. O Espírito Santo vos constituiu como aqueles que são episcopo, alto, episcopo. O sentido aqui é de supervisionar, para pastorear. A igreja é de Deus, a igreja é dele, é de Deus. Nós não compramos a igreja, foi ele que comprou, e ele comprou com o seu próprio sangue, com a vida do seu filho. Isso é alto demais, irmãos. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Eu sinceramente, irmãos, ainda não consegui traduzir o coração de Timóteo ao receber essas palavras, mas eu posso imaginar que foi de um impacto tremendo, de um encorajamento profundo na sua vida, devido à condição daquela igreja. Ah, meus irmãos, que nós possamos sentir este coração de Paulo aqui, porque ele vai dizer: eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes, ele vai dizer isso nos versículos 29 e 30, aqui de Atos 20, lobos vorazes não pouparão o rebanho, e que no meio de vocês, dentre vocês, surgirão homens falando coisas pervertidas, para ter seguidores. Ele vai dizer isso, para arrastar os discípulos após eles. Então, irmãos, ele vai colocar assim: portanto, vigiai, lembrando que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um. Então, irmãos, eu fico tentando traduzir o coração de Paulo para os dias que nós vivemos. Pensar que aqui está o coração desse apóstolo. Irmãos, que o Senhor possa nos dar luz sobre isso. Como foi possível essa igreja se perder? Nós sabemos. O inimigo destruiu a verdade, diluiu a verdade, destruiu o amor. A verdade se tornou fábulas. E o amor esfriou. O amor esfriou. Ah, meus irmãos, que nós possamos, antes de voltar para os nossos lares, pedir ao Senhor: Senhor, abra os teus céus a partir do teu trono e derrame a tua palavra como vida, como espírito e vida sobre nós, todos os dias, todo o tempo. Usa homens que tenham este coração aqui, porque o Senhor tem homens aqui, Ele tem dádivas dEle aqui. Que nós sejamos, irmãos, sejamos homens com este coração, homens que verdadeiramente amam o Senhor e servem o Senhor com temor,
em um tempo tão difícil, tão sério como este, que nossa oração, antes de nos deitarmos, possa ser: Senhor, não permita que o meu amor se esfrie. Ou, Senhor, se o meu amor tem esfriado por Ti, renova-o nesta noite. Espírito Santo que foi derramado para dentro de nós, o amor de Deus foi derramado para dentro de nós através do Espírito que nos foi outorgado, Romanos 5:8, que esse Espírito Santo que nos foi outorgado possa nos inundar de amor por Deus nesse tempo, porque só isso vai nos guardar do esmorecimento, da frieza, da indiferença e da negligência, da apostasia que devastou a igreja de Éfeso. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Pai, nós te agradecemos por mais uma solene oportunidade que nós temos de estar aos teus pés. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Ah, Senhor, impressiona o nosso coração pelo sentimento que nós temos visto do Teu Espírito aqui sobre esses textos. Senhor, não permita que nós venhamos ler a Tua Palavra de maneira religiosa, lemos a Tua Palavra de maneira intelectual. Senhor, essas histórias são de extrema seriedade, Senhor. Esses acontecimentos aqui são de uma extrema seriedade. Oh, Senhor, quantas percas houveram ali, Senhor. Que triste encontrar no capítulo 2 de Apocalipse a história da igreja de Éfeso. Ler o Senhor dizer: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende, senão moverei do teu lugar o teu candeeiro. Ah, Senhor, isso precisa doer dentro do nosso coração, porque nós não queremos nos encontrar assim, Senhor. Nós queremos nos encontrar nesses últimos dias como a igreja de Filadélfia, mesmo tendo pouca força. Nós queremos batalhar pelo teu nome. Nós queremos ser esta igreja de amor, Filadélfia, a igreja da comunhão, a igreja onde vamos perseverar na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, não há nenhum homem que possa fazer algo aqui nesta noite ou algo por nós, a não ser o teu Espírito Santo. Então pedimos ao teu Espírito Santo: vá além de nós, vá além das palavras. Senhor, querido Pai, que o teu Espírito Santo possa sondar todos os nossos corações aqui nesta noite. Faça uma grande obra. Restaure o que tem que ser restaurado. Oh, Senhor, levanta os que estão desanimados, os que estão cansados, esmorecidos, desanimados, os que estão a um passo da incredulidade, os que estão apostatados. Levante-os nesta hora em nome de Jesus. Oh, visita mesmo, Senhor. Visita a tua vinha neste lugar, Senhor. Visita esta parte tão especial da tua igreja na terra. Ah, Senhor, quando tu vieres, tu possas encontrar esta igreja misturada àqueles santos que ressuscitaram. Estarão lá, caminhando para encontrar com o Senhor. Quando o Senhor vier, tu possas ser glorificado e magnificado nesta igreja aqui em Londrina, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus.